Bom dia, bom dia. Olha aí que maravilha. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando do equinócio de outono e hoje o tempo já mudou. Já tá ventando. Eu acordei com o chão todo molhado, ó. Que tá também. Eu levantei era antes das 6. Já fiz o meu trabalho que eu faço toda manhã. Agora são quase 9 horas. Eu confesso que se eu pudesse eu ficaria andando umas 2, 3 horas com o tempo desse jeito, ouvindo minha música. Hoje tá bem gostoso fazer esse tipo de atividade. Bom, vamos lá falar sobre os meus problemas. São 4 que me vieram na memória. Eu vou citar eles agora para ficar mais fácil de lembrar daqui a pouquinho, conforme eu vou falando sobre eles. Então vamos lá, tem a fibromialgia, tem o tinido ou tinnitus, tem a intolerância à lactose e também o maxilar. Então vou de trás para frente, de frente para trás, sei lá. Vou ao contrário, falando primeiro do maxilar, que foi o primeiro que apareceu aí. Quando eu tinha meus 10, 11 anos, lá para os anos 2000, as minhas presas começaram a nascer em cima. Ou, na verdade, quando eu já tinha essa idade, elas já tinham nascido, né? Acho que elas começaram a nascer um pouco antes ali, com uns 8 anos. Aí demora um pouco e depois que elas nasceram, eu tive a opção de colocar aparelho, que seria com certeza a melhor opção. Só que eu, como toda criança chata, fiz a cabeça da minha mãe para não colocar o aparelho. Por que que eu não coloquei o aparelho? No bairro em que a gente morava, lá no Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista, tinha uma dentista que atendia bem pertinho da escola que eu estudava ali, Juliana Bose. E ela sugeriu que eu removesse as presas. Ela falou, bom, já que ele não quer usar aparelho, vamos arrancar as presas fora. Ah, mas isso não vai causar nenhum problema futuramente? Ela falou, pode ser que sim, pode ser que não. A única forma de saber é fazendo. E aí lá na frente, se der algum tipo de problema, ele já vai ter uma certa idade e vai conseguir resolver, né? Isso fez com que a arcada de cima crescesse bem menos do que a arcada de baixo. Então a minha mordida é torta, né? Não sei se dá para ver muito bem. E isso fez com que o maxilar se movimentasse errado, conforme os anos foram se passando. Aí, com isso, dependendo do que eu como, esse lado aqui, o lado esquerdo, ele dá uns estalos, porque a cartilagem dali já foi, não tem mais, então é osso que bate com osso, algo assim. Isso veio a causar tinido, que é tinnitus, também não só em inglês, porque é uma palavra que vem do latim. O tinido não foi causado só por causa da minha mandíbula. Isso com certeza ajudou, mas eu trabalho com música, sempre ouvi música em volume alto, sempre tive caixas de som forte em casa, sempre ouvi música de fone de ouvido, então isso deve ter afetado mais a minha audição do que propriamente o maxilar, ok? Juntando as duas coisas, acabou causando isso e infelizmente é algo que não tem cura. Isso são células do ouvido que estão morrendo, algumas já mortas, e infelizmente eu nunca mais vou voltar a ouvir essa frequência. Por enquanto é só o esquerdo, eu já estou cuidando mais para que não aconteça no direito, e pelo menos para atrasar, né? Se vier a acontecer, só para deixar bem claro aí. E o que é isso? Eu fico ouvindo o tempo todo. Agora mesmo que eu estou sem fone, só com o som ambiente aqui, tem um zumbido no meu ouvido. Igual quando você vai, sei lá, para um lugar muito barulhento, seja um show de rock, uma balada. Eu já fiz alguns testes, tanto em casa, né? Eu sou produtor musical, tenho ferramentas para fazer isso, mas também já fui em fonoaudiólogos, onde eu fiz a audiometria. Isso aí eu já fiz por 3 vezes, então ali eu fui percebendo as frequências que eu fui perdendo ao passar dos anos. E o zumbido que fica no meu ouvido hoje em dia está ali em torno de 12K, que seria 12.000 Hz. O ouvido humano consegue ouvir, consegue entre aspas, né? Porque são poucas as pessoas que já passaram pelos testes e realmente conseguem ouvir por toda essa faixa. Mas, teoricamente, o ouvido humano ouve dos 20 Hz
que seria o som mais grave, ao contrário, essa daqui. Aqui os 20 Hz, que é o som mais grave, que você consegue ouvir, e aqui termina nos 20.000 Hz, que seria o som mais agudo. Porém, são raros os casos de pessoas que já foram comprovadas que ouvem ali de 18.000, 19.000 para cima. É bem difícil mesmo. Tanto é o mesmo caso da dificuldade em alguém ouvir uma frequência que é muito grave. Para baixo lá dos 100 Hz, 80 Hz, já fica bem grave. E tanto que o grave, na verdade, a gente não ouve muito ele, né? A gente mais sente ele do que ouve. Tá, então já foram dois. Aí eu também tenho intolerância à lactose, que eu demorei para descobrir. E isso afetou também, né, o meu organismo de forma negativa. Porque assim, antes de eu saber que era esse o problema, eu fiz a endoscopia e fui diagnosticado com... esqueci o nome agora, aquele negócio que depois até vira úlcera. Ainda bem que minha cabeça acabou esquecendo disso, não quero nem lembrar de novo, porque eu fiquei vários anos da minha vida ali tomando todo santo dia, primeiro o omeprazol, que muita gente já ouviu falar com certeza, e eu lembro que na época ainda o médico me passou um dos mais pesados, assim, né, sei lá como que fala, que era de 40 miligramas. Então todo dia eu tomando isso sem o corpo precisar, obviamente não faz bem. Depois de um tempo eu reduzi, eu mesmo por vontade própria, fui lá e falei, acho que 40 é muito, passei para tomar 20. Todos os dias tomando omeprazol 20 gramas. Até que eu ia percebendo que o problema não sumia, né? O problema não parava de acontecer. E é tipo refluxo, azia, queimação. E aí o médico foi lá e fez o quê? Trocou o omeprazol por pantoprazol, que é uma variação aí. Eu fiquei por uns 2 anos tomando pantoprazol de 10 miligramas, o que resolvia em tese. Às vezes, quando ele não fazia efeito, eu também tomava o cloridrato de ranitidina, que aí na hora, né, quando tá tendo a queimação ali, ela ajuda bastante. Ao contrário do omeprazol e do pantoprazol, que você tem que tomar de manhã, que ele meio que faz uma cobertura ali no estômago, algo que prepara o sistema digestivo para o resto do dia. A ranitidina, ela já age meio que na hora ali, não sei exatamente o que faz, mas com certeza também não é bom. Então, depois de anos aí, eu fui em outra gastro, e aí ela identificou que eu não tinha nada disso, do que o outro médico tinha passado, que o meu problema era só a intolerância à lactose. Aí pronto, acabou, resolveu. Nunca mais tomei omeprazol na vida. E desde então, sempre que eu vou comer algo com muito queijo, sei lá, pizza de 4 queijos mesmo, nossa senhora, aí é obrigatório. Mas é tão simples, é só tomar uma lactase uns 10 minutinhos antes de comer, já era. O corpo não vai reclamar. É algo que é bem barato e não é um remédio, né? Não é uma medicação propriamente dita. É uma enzima que o meu corpo parou de produzir. Provavelmente porque eu tomei muito leite quando eu era criança. Isso acabou me fazendo mal, sim. Tá vendo aí, criançada? Vocês que estão vendo o vídeo, seus pais falam para maneirar um pouco nessas coisas. Pode maneirar, que lá na frente vocês vão agradecer. E aí temos o último problema aí, que é a fibromialgia. Fibromialgia é um problema que dá nos nervos, tá? Para quem nunca ouviu falar, de certa forma é hereditário, é um problema que a minha mãe tem também. Eu fui sim no ortopedista, só não acho que eu tenho isso. Fiz lá exames, raio-x, só que aí eles costumam propor remédio, exercício físico. Eu já faço, já tenho aí uns 3, 4 anos. Eu gosto de fazer a caminhada. Antes de morar aqui, eu saía para caminhar com os cachorros, na outra casa que eu tinha. Ali embaixo passava um trem, tinha uma linha de trem ali que eu sempre levava eles, fazia até umas corridas. Enfim, falta de exercício não era. Foi aí então que eu resolvi procurar métodos alternativos e conheci o canabidiol. Então hoje eu faço o meu tratamento com o uso da cannabis. Quando que eu sinto essas dores? Principalmente quando eu estou consertando celulares.
porque eu mexo com parafusos muito pequenininho e aí essa dor ocorre mais quando eu vou usar a cola. Sempre que a gente mexe com um aparelho, a gente cola a tela nele para não ter problema, não ter perigo, né, de entrar sujeira, suor, enfim, nada que não pode estar entrando ali. Quando eu toco guitarra também, movimento repetitivo, sempre fazendo ali, chega uma hora que cansa. Inclusive, no ano passado a gente fez um show e meus dedos da mão esquerda, aqui onde eu faço as notas na guitarra, simplesmente pararam de responder por alguns momentos ali. Então eu dei uma enrolada na guitarra, fiz alguma coisinha bem básica, continuei cantando, né? Porque o público iria estranhar mais se eu parasse de cantar do que tocar guitarra. Então continuei cantando ali com muita dor. Nessa época eu não fazia o uso de nenhum tipo de medicação, né? Não fazia tratamento nenhum, não tomava remédio para dores. É porque eu deixei de falar sobre a fibromialgia por último, que foi o último problema aí que eu detectei. Isso tem 2 anos, pelo menos, e de lá para cá eu percebo que essas dores vinham aumentando até que eu comecei a fazer o tratamento aí e melhorou bastante. Vou revezar com o cachorro. Eu falo um pouco, ele fala um pouco. Olha lá, vamos ver? Acho que parou. Mas também já deu um bom tempo de vídeo aí. Esses são os problemas que me vieram na memória. Se eu tiver algum outro, já não é mais um problema, porque se eu não lembrei dele, faz tempo que não acontece e não tem que me preocupar com isso. Isso aí, então, valeu, até a próxima.